Alô, meus conectados, sejam bem-vindos a mais um episódio do DunasCast aqui no Conexão Luiz Corrêa, o seu encontro semanal aqui levando arte e cultura a toda a galera que sintoniza com a gente, que assiste a gente, que curte o nosso canal, Conexão Luiz Corrêa. Hoje mais um episódio aqui com o nosso amigo Jefito, aqui na apresentação, como sempre, e muita coisa boa vai rolar. Boa tarde, Jefito. Boa tarde, muito boa tarde. Começando mais um episódio aqui no nosso canal Conexão Luiz Corrêa, DunasCast. Hoje estamos recebendo um convidado muito especial hoje aqui no nosso podcast, não é isso, Érico? Isso, já a gente apresenta ele para vocês, que vocês estão na expectativa, claro. E hoje a gente vai ter uma aula aqui de cultura, né? Aqui, com certeza, sempre é muito bom conversar sobre cultura, sobre riquezas de nossa terra. E hoje, claro, esse convidado aqui vai ser especial demais. Mas, primeiramente, deixa eu conversar com vocês aqui. Para você que está aproximando o carnaval, hein, Jefito? Aproximando o carnaval e você ainda não comprou o seu bloquinho de carnaval para curtir a ressaca de carnaval, aproveita que o bloquinho Sem Limites está com uma promoção super especial, apenas R$40. R$40 o abadá e você de quebra ganha um copo. E atenção, os 100 primeiros compradores, os 100 primeiros foliões que comprarem e adquirirem o abadá, vai receber fichas de cerveja, vai receber 2 fichas de cerveja. Então, para a galera curtir, vai ter até bebida aí de graça para os primeiros compradores, os primeiros foliões. É o bloquinho Sem Limite, que vai para a Avenida sábado, na ressaca de carnaval. Qual é o dia? Sábado, qual é o dia depois do carnaval? Dia 20, né? Dia 20 de fevereiro, uma super prometida para Praia do Coqueiro, bloquinho Sem Limites. Todo mundo convidado, todo mundo especial vai marcar presença aí desse super evento, hein, Jefito? É isso aí, pra galera que gosta de carnaval, ó, e ainda, o carnaval acabou, ainda vai ter a ressaca do carnaval, hein? Então vem pro bloco Sem Limite, que isso aí vai ser bom demais, hein? Com certeza, com certeza. E aqui a gente aqui do canal Conexão Luiz Corrêa vai fazer aquela super cobertura bem gostosa para vocês e trazer tudo para você assistir em casa, dentro do bloquinho Sem Limite, dia 20 de fevereiro, na Praia do Coqueiro. Jefito. É isso aí, a galera vai acompanhar tudo ainda de casa, tá bom? Bloco Sem Limite, na Praia do Coqueiro, não perca, dia 20. A ressaca do carnaval é na Praia do Coqueiro, no bloco Sem Limite. Com certeza. Bom, a gente dando sequência aqui o nosso DunasCast, aqui no canal Conexão Luiz Corrêa, hoje trouxemos um convidado super mais que especial. Nosso amigo que inovou aqui na cidade de Luiz Corrêa, ele criou um museu aqui na cidade de Luiz Corrêa, Jefito. Um museu, para quem não conhece ainda, fica a pedida para conhecer, que é o nosso amigo Xagá. Bem-vindo, Xagá! Obrigado a todos vocês do DunasCast, é um prazer muito grande estar aqui. É uma satisfação também colaborar com a cultura de Luiz Corrêa, com a cultura local e com a cultura que está nacional e internacional, não é? Porque nossas vivências são através das nossas culturas, que aí a gente vai levando esse trabalho para todo mundo. Fazia um tempão que a gente não se via, né, Xagá? A última vez que a gente se viu lá no Museu Xagá, que a gente fez uma visita lá com toda a turma, fez aquela bagunça lá no Museu Xagá. Isso. Apreciamos aquelas obras que só encontra no Museu Xagá, viu? Primeiramente, quero dar parabéns para você pela iniciativa. Obrigado. Porque não é qualquer um que vai vir e fazer um museu na zona rural de Luiz Corrêa, que é uma coisa inovadora, não é isso? Muito obrigado, né? Eu fico agradecido. E agradecer também que Conexão Luiz Corrêa foi um dos primeiros canais, né, que fez uma matéria lá no sítio Xagá. E isso é muito importante, né? Então agora o DunasCast também do Conexão Luiz Corrêa, mais uma vez divulgando o trabalho e levando o sítio Xagá, como eu digo assim, para as pessoas conhecerem. Então, se você ainda não conhece o sítio Xagá, é uma boa oportunidade, entra lá no Instagram, que lá tem os contatos que você consegue chegar no sítio Xagá. E já a gente deixa para vocês aqui todos os endereços das redes sociais do Museu Xagá, do nosso amigo Xagá também. A gente vai deixar tudo aqui na descrição e aqui no vídeo também, que você clica e acessa e confere tudo o que a gente vai estar conversando aqui, né, Xagá? É isso. Jefito. A gente já posso comentar pra galera que hoje o papo vai ser muito longo, vai ser legal demais, porque já tava aqui falando com o Xagá no bastidores, e, cara, tem muitas histórias legais aqui, o Xagá tava me contando aqui nos bastidores, eu já posso falar pra você que hoje o papo vai ser muito legal, tá certo? Então já aproveita, já deixa o like,
aí no canal Conexão Luiz Corrêa. Não deixe de dar o like, tá bom? Apertar o sininho, porque assim que tiver novidades, já vai ter a notificação para você aí, tá bom? Chaga, a gente assim quer saber, a primeira pergunta que eu acho que todo mundo tem curiosidade de saber, né? Como foi que criou essa paixão por museu? Como foi que criou, da onde surgiu você ter essa ideia para trazer esse museu aqui para Luiz Corrêa? Olha, Jefferson e Érico, essa é uma pergunta interessante. Porque eu geralmente gosto de coisas que têm uma história, que têm uma vivência assim já de trabalho ou que realmente tem uma função, uma peça de repente assim. Então, as peças antigas sempre me chamam muita atenção pela complexidade, às vezes, pela história mesmo da peça, pela vivência que aquela peça trouxe para alguém. De repente é uma peça de trabalho, de repente é uma peça de lazer, de repente um rádio antigo. O que que a pessoa viveu com aquele rádio? O que a pessoa viveu emoção com aquele rádio? Então são peças que eu comecei a colecionar por acaso. Eu lembro que uma das primeiras peças que eu consegui foi uma máquina de escrever antiga, uma máquina de datilografia, que aliás sou datilógrafo de profissão também, né? Fiz aquele curso certinho, ASD, FCC. Antigamente era isso, né? Era isso. Quem tinha datilografia... Tava feito, né? Era isso mesmo. E aí eu tinha essa máquina. E aí depois eu consegui uma balança antiga. Essas duas peças são as primeiras peças que eu tinha, mas não tinha pensado em essas peças para o espaço que eu construí, não. O Sítio H foi construído... Então foi aí que criou o amor pela... Foi. O museologia, né? O Sítio H foi criado para receber, né? Um espaço para receber. Mas aí precisa de decoração, precisa de ornamentação, precisa ficar organizado. E aí eu comecei a botar as peças que eu conseguia angariar, ou conseguia que as pessoas doassem, ou então eu recolhia também. Muitas peças eu recolhi que estavam jogadas no lixo. E aí foi começando a ter essa paixão, esse amor por restaurar essas peças ou por dar uma outra função para essas peças. Então o museu surgiu muito naturalmente a partir desse mesmo gosto de salvar a natureza, por exemplo, né? Às vezes peças que você jogar fora, eu consigo reaproveitar e consigo dar um valor para essa peça, que as pessoas também conseguem ter a vivência que essa peça já passou através da história dela. Reaproveitar é o nome, né? Reaproveitar é o nome do Sítio H. Basicamente, todos os materiais do Sítio H são reaproveitamento. Eu estava conversando com o Jefferson, né, que nos bastidores, que a gente vai conversando. Pouca coisa, pouquíssimo, acho que uma ou duas coisas no Sítio H são realmente novas porque são necessárias. Não tinha como encontrar essas coisas antigas, mas 90%, 95% sem erro são peças de reaproveitamento. Chaga, e a gente estava conversando nos bastidores, como você falou, que quando você estava iniciando a construção do museu, o pessoal estava começando a chamar, era o doido, né? Como é que era a história? Isso é interessante, Jefferson. Pois é, como o Sítio Museu, né, o Sítio H é um espaço bem diferente para quem não conhece, aí clica aí nos links, né, que o Érico e o pessoal da Conexão Luiz Corrêa vão deixar, segue lá para você entender. É uma casa alta, diferente, sem paredes, né, e aí as pessoas não entendem o projeto. Até hoje muita gente não entende o projeto, porque a pessoa olha assim para a casa no meio do sertão, né, no meio do nada. E é um prédio bem moderno, né? Bem moderno, sustentável, que é uma pegada muito interessante, porque a telha é ecológica, o piso é ecológico, a construção é ecológica. As paredes, As né? paredes são sustentáveis. Então, assim, é uma construção altamente moderna para os padrões de hoje. Muita gente procura isso. Eu já fiz isso, 12 anos atrás. Não tinha essa pegada ecológica ainda, mas eu já tinha a pegada. Então, as pessoas chamavam de louco. O louco. Onde era a casa do louco? O louco, aquele... Tu tá fazendo isso pra quê? Tu tá gastando teu dinheiro à toa, tu tá gastando não sei o quê. Era louco e louco mesmo de jogar pedra, né? Aí, depois de um tempo, depois de uns 5, 6 anos, pra ser de louco a inteligente. Que história é essa de louco a inteligente? Começou a mudar a visão das pessoas, né? Isso. Exato, as pessoas mudaram. Eu tenho um irmão que as pessoas consideram ele 100% inteligente. E aí meu sobrinho, disse, se o fulano é 100% inteligente, o Chaga é 110% inteligente. Então, acabou ficando 110% inteligente. Então, mudou de louco para inteligente. É isso mesmo, Chaga. E você não é profissional de museu, né? Você de profissão é artista, né? Um artista. Com certeza. E para fazer aquilo ali, tem que ter uma veia artística, porque... Ali envolve não só a parte de museu, museologia, como também a decoração, né?
Decoração, paisagismo. Paisagismo. A parte realmente de restauração. Que você também tem um espaço exterior lá do museu. Também tem muita coisa ali que agrega, né? Agrega. A parte de plantas, muitas plantas eu recuperei, né? Plantei muitas árvores, a carnaúba principalmente. Então, assim, a parte de vegetação do sítio Xagá foi toda eu que plantei. Não tinha aquela vegetação. A única vegetação que tinha lá era nativa do cajueiro, os cajueiros, mas todo o paisagismo, toda a parte de decoração, toda a parte externa, como você fala. Um dia desse eu estava fazendo lá um processo de limpeza da área externa e alguém passou e falou assim, ué, tu tá limpando até uma coisa longe de casa? Eu falei, não me interessa, tudo é espaço, né? Eu limpo a vizinhança toda. Né? Eu pego o carrinho de lixo, vou lá, tirando o lixo, toda semana eu vou fazendo. Na minha, não falo nada, às vezes as pessoas se conscientizam. Porque é um processo meu, não é um processo de ninguém. Essa questão da sustentabilidade, do cuidado com o lixo é meu. Então eu não consigo ver lixo em qualquer lugar e deixar. Então eu pego o carrinho e vou limpando toda a redondeza. Aí as pessoas ficam às vezes falando assim, ó, o louco aí do lixo. Só falta, né? Mas eu tô fazendo a minha parte. Falta eles fazerem a parte deles também. Exatamente, Falta fazer isso. Sim, Xagá. E falando sobre museu, né? Eu queria saber como foi o processo do museu, assim. Quanto tempo demorou, o ano que começou, e quanto tempo está hoje já que você já tem um museu? Olha, essa é uma pergunta interessante. Comecei a construção em si em 2012. Né? O processo começou em 2008, 2007, 2008, preparando o espaço, mas a construção mesmo começou em 2012. Então, assim, a construção em si são blocos. Então, praticamente, a cada ano ou a cada 2 anos eu fazia um bloco grande, que dependia de mais dinheiro, de mais recurso. Sim. Por exemplo, comecei o primeiro bloco foi os apartamentos. Então, no 2008, 2012 eu fiz os apartamentos. Aí, nos anos seguintes, 2009, eu cobri os apartamentos. 2012 eu fiz os postes na estrutura do galpão. E no ano seguinte eu fui cobrindo. As coisas maiores eram de ano em ano, ou 2 anos. E aí, nesse intervalo, eu ia fazendo as coisas pequenas. Um detalhe do móvel, uma parede de madeira, uma parede de vidro, uma parede de tábua, uma parede de tora nativa, né, que tem muita coisa nativa também, vernacular. Então, assim, é um processo bem interessante e de muita paciência. E outra coisa que é muito interessante que eu observei é um processo absolutamente solitário. Aí alguém fala assim, como assim solitário? O sonho é meu. Exatamente. Né? Então, cara, eu trabalho de sol a sol. Minha mãe é a grande guerreira. Minha mãe, no início, eu trabalhava literalmente de 6 da manhã às 6 da tarde. Enquanto tinha luz natural, eu estava trabalhando. E a minha mãe atrás de mim para me comer. Meu filho, vem comer. Eu emagreci, porque eu sou muito ansioso. Quero terminar tudo ontem. Quer fazer logo. Todo artista é desse jeito, Xagá. Quero fazer logo. Já trabalhei isso. Já tá melhor. Então eu queria terminar logo. Aí minha mãe, meu filho, vem comer. E eu realmente não é importante para mim comer naquela. Eu emagreci muito no processo inicial, porque eu queria concluir aquela etapa que eu estava fazendo. E depois eu entendi que não era bem assim, que eu estava me prejudicando. Então, hoje eu já consigo parar, eu determino etapas. Começo a fazer uma coisa, então eu vou até aqui. Se chega uma visita, eu já vou receber. Antes eu não recebia as visitas. As visitas corriam atrás de mim. Eu trabalhei nas visitas e eu falando, não parava não. Né? Porque o importante era concluir. Agora não, já tá mais light. Chega, já para qualquer coisa que está fazendo, já vai receber, já vai contar histórias. Porque o processo também é de amadurecimento pessoal. Falta muito para concluir o prédio lá do Museu Xagá? Olha, essas perguntas são bem interessantes. Vocês estudaram bem, hein? Olha, para a estrutura principal, falta a varanda principal, que é na fachada leste, e falta a cozinha de fogão a lenha. Aí tem uns extras do artista, que tem uma asa delta lá, que é um detalhe, que é na parte da parede de vidro, porque eu não quero cobrir a parte externa para não perder ventilação. Então eu quero fazer uma proteção, que eu chamo como fosse uma asa, no telhado, na ponta do telhado. Mas esse aí pode esperar bastante. Né? Mas eu quero concluir a varanda, porque eu tenho muitas peças, e essas peças já estão começando a lotar o espaço. Então eu já tenho que começar a organizar para não ficar muito cheio. Porque algumas pessoas estão querendo me internar, né? Meu irmão disse que quer me internar porque eu estou com muito lixo, muito acumulado, mas ele já está entendendo. A minha terapeuta também disse que eu tenho que começar a tirar as coisas. Eu não vou dar nome porque eles sabem quem são. Quando eles ouvirem a entrevista, vão saber de quem eu estou falando. Não preciso dar nome para eles. Mas esse é um processo também meu. Né? Nessa semana eu já organizei muito espaço, que é exatamente colocar as coisas no lugar e dar uma função. Isso é muito interessante. Eu gosto de dar uma função para as coisas, que a pessoa tenha
uma energia boa ao visitar o espaço. Porque tem muita coisa de reaproveitamento, se você não trabalhar isso, fica muito pesado. Mas aí você consegue ter um espaço amplo e agradável. Eu queria, Chaga, como você estava falando sobre parede, a área externa, né, lá do Sítio Sagá, e a gente também, era um assunto também que a gente estava conversando, né, sobre o reaproveitamento, que você disse que, porque quem vê a estrutura, eu realmente não fui ainda lá, eu já fico aqui, já quero falar para você que já quero ir lá, Vamos lá. visitar lá o museu. E quem vê pensa que você fez assim um mau gasto, né? Um dinheirão que você gastou ali pela estrutura. Mas é totalmente diferente disso, né? É, totalmente diferente. Foram algumas economias, né, minhas, para algumas coisas que realmente tive que comprar, a prestação, a coisa. Mas assim, o grande investimento foi a minha mão de obra. Então, por esse lado aí, realmente as pessoas fazem uma conta meio que assustadora, achando que gastei milhões, eu não sei lá quanto. Tem gente que... Eu não fiz as contas e não me interessa fazer essas contas. Se alguém quiser fazer essas contas, eu até agradeço. Mas o grande qual é, a realização. A grande moeda é a minha mão de obra. O grande investimento do Sítio H é a minha mão de obra. Que é até uma maneira também, não a palavra provar, mas tipo, que eu sei fazer. Sim. Né? Eu sei fazer de tudo. Tudo que você olhar no Sítio H foi o que fiz. Aí alguém diz assim, como tu fez tudo? Fiz. O artista é assim, né? Então artista, assim, desde o hidráulico, elétrico, decoração, móveis rústicos, piso, por exemplo. Se eu contrato um serviço, eu não saio dali daquele serviço enquanto não faz. Porque no momento que você vira as costas, o profissional quer fazer do jeito dele. E não é do jeito do profissional. É do jeito que está planejado. Do jeito do Chagar. Então, assim, num primeiro... E isso também, para quem conhece trabalho, você tem que ter um cuidado de não magoar o profissional que vai fazer o serviço. A gente é excessivo, né? Você vai dizer uma coisa, aí você quer do seu jeito e o profissional quer de outro. Mas você vai chegar no meio termo. Então, tem que ter meio manso para conseguir fazer o serviço sem magoar ninguém. Mas, assim, o que prevalece é o que está determinado, é o que está planejado, porque eu tenho esse processo muito claro do que eu quero, como eu quero. Então, assim, e a parte de reaproveitamento, como a gente bate, é muito, muito importante. E até porque é uma maneira também de conseguir fazer o que eu fiz. Porque se não fosse a questão do reaproveitamento, não teria conseguido, não. Muito legal. Chagar, a primeira vez que nós tivemos lá no Sítio Chagar, que fizemos uma entrevista lá com você, por Conexão Luiz Corrêa, que inclusive está no canal Conexão Luiz Corrêa. Você pode conferir lá, tem uma entrevista super bacana com o Chagar, mostrando as peças, mostrando lá todas as antiguidades. E não pôde deixar de ser diferente da gente ficar admirado, chamar muita atenção a questão de uma parede de vidro que tem lá de garrafas que você fez lá, que a gente vê o pôr do sol. E a gente pergunta, aquilo ali foi, você teve a ideia, como foi? Quanto tempo você levou para fazer aquela parede e quantas garrafas tem ali? Olha, aquela parede é muito interessante. Eu queria uma parede de garrafas de vidro. Eu juntei garrafa por 5 anos. 5 anos recolhendo garrafa da natureza. De bares, rio, todo lugar que eu ia, se eu achava uma garrafa, eu levava para casa. Hoje ainda faço isso, porque ainda preciso de garrafas. Então eu passei 5 anos juntando garrafas e eu pesquisei muito sobre paredes. Se eu encontrava um processo já feito, já pronto, que eu não teria problema nenhum de copiar e dizer de onde eu teria copiado, mas não encontrei nenhum processo parecido com aquele lá. Então, durante 2 anos, eu comecei a estudar e pesquisar para descobrir um processo de fazer. Porque eu queria que a garrafa ficasse toda aparente. Você vê a garrafa e você consegue tirar a garrafa. Então, a garrafa é toda aparente, o litro de vidro. Então, assim, foi 2 anos de pesquisa para mim conseguir chegar naquele processo. Aquele processo é meu. Foi eu que criei, né? Não sei se alguém já conseguiu fazer depois, não vi em lugar nenhum ainda. Acho Mas que aquele não. processo foi eu que criei. E é uma parede de 15 metros de comprimento por 4 de altura. Então, é uma parede que foi muito tempo para... É mais de 1.700 garrafas. Eu não vou dizer o valor, porque eu sempre erro a conta. Mas é mais de 1.700 garrafas. Bem curioso aquela parede e é um atrativo também do sítio Museu Chagar. E as pessoas não identificam que é vidro inicialmente, acham que é um vitrô. Tem gente que passa na estrada, tem gente que chega no terraço da minha casinha lá de Taipa, do lado, e olha e não identifica a garrafa. Aí quando chega perto, aí que ela identifica. E algumas pessoas não identificam ainda, elas vão chegando e elas, é um vitrô. É um vitrô. Aí quando eu vou mostrar a parede assim, ué, isso aqui é garrafa de vidro, de litro? É.
litros. Tem gente que diz assim, tu devia vender carbono para essas empresas que fazem vidro. Eu falei, então tá lá, é só chegar e pagar. Pois é, parabéns, muito bonito, Obrigado. muito bonita a parede lá, tudo, como tudo ali é muito bem elaborado, muito bem. E assim, Xagá, ali no Museu Xagá, qual é a peça que você tem assim como mais valiosa, como mais apreciada pelas pessoas que visitam o sítio Museu Xagá? Olha, eu gosto muito das peças de trabalho de labor da vida diária, da vida da comunidade. Por exemplo, eu gosto muito de pilão, né, de lamparina, que é uma coisa do dia a dia, de moinhos. Mas eu tenho uma peça antiga que eu recebi que ela não está exposta. Quantos anos? Essa peça tem 215 anos. Olha só. Aproximadamente. 215 anos. 215 anos. Não está catalogada, mas está registrada que a doação e tudo. E eu tenho outra peça que não está exposta. Essa peça de 215 anos está exposta, que é um banco de carpinteiro. Esse eu vi. Esse você viu. E tem outras peças. Mas assim, tem uma peça eu ganhei, até de um arquiteto. Ela é uma câmera fotográfica com fole de papel. Eu não tive coragem de expor pela umidade, né, por questão da umidade. É tipo aquela do Seu Madruga. Mas em tamanho reduzido, do não é aquela Chaves, grandona, né? é uma O seu é menor, menor. mas com fole de papel. Eu sei. Se alguém pedir para ver, eu mostro, mas ela não está exposta, porque eu tenho que fazer uma proteção para ela, de luz e de umidade. Isso é a questão de o pessoal chegar para não pegar e tal. Exato, para não pegar. Mas se alguém quiser, mostra a tua peça a câmera, eu vou mostrar. Mas eu ainda quero fazer uma espécie de proteção, uma redoma, para colocar ela. Mas eu tenho que proteger ela da luz e da umidade, porque é uma peça muito antiga. Né? E todos é doado, né? Todos são doações. Todas as peças do Sítio H são doações que as pessoas doam para o Sítio H. Não tem nenhuma peça do Sítio H comprada. As garrafas, por exemplo, a parede, voltando aqui um pouco para a parede de garrafas. No início, faltava garrafas para concluir a parede. Faltavam acho que umas 300 garrafas. E as pessoas ficavam me aperreando para me terminar a parede. Eu falei, só não tenho garrafa, não estou conseguindo juntar garrafa. Algumas pessoas compraram garrafas selecionadas e levaram para mim. E me deram as garrafas. Eu não comprei as garrafas. É muito interessante. Tinha um rapaz lá que vende produtos naturais. Um dia ele chegou na moto com 2 sacos de garrafas selecionadas. Gente, aquilo é muito emocionante para mim. A pessoa ter aquele carinho de, poxa, eu vou levar essas garrafas para o Xagá. Entendeu? Aí sim, 2 pessoas fizeram isso no final e eu concluí a parede, mas eu não comprei nenhuma garrafa. Eu queria também fazer uma pergunta sobre a parede, porque... Já está curioso, eu tô curioso, eu quero ir lá, quero lá ver essa parede lá. Então, mas no decorrer do tempo lá, que você passou 5 anos juntando as garrafas, né? Isso. Pra fazer essa parede. Já era pensando mesmo de fazer essa parede? Já tinha a parede. O que estava diferente era o processo. Por exemplo, inicialmente eu pensei em usar eu pensei em usar as garrafas para ficar o fundo aparente, só o fundo, que é o processo que todo mundo usa hoje. Sim. Inclusive esse banheiro que você viu aí, se as pessoas quiserem acompanhar também, tá lá no meu Instagram, já tem um banheiro que eu estou fazendo, é o processo que todo mundo usa, é de usar ver o fundo da garrafa. Esse era o processo inicial. Só que ele não é muito seguro para a estrutura grande que eu tenho de 15 metros. Eu não ia conseguir sem fazer nenhum pilar no meio. Ia ficar estranho. Aí foi que eu mudei o processo para usar madeira como sustentação. Então a garrafa fica totalmente aparente. Por isso que é um processo criado por mim mesmo. Então é um processo meu, diga assim, né? Próprio do Sítio Xagá. É projetado por você, né? Projetado por mim, executado por mim. 100% do museu? 100% museu. Então assim, tá lá, pode ver. E aí e as garrafas você consegue remover as garrafas. A primeira vez que eu vi esses trabalhos com garrafa, você falou de fundos, né? Tudo Isso. com o fundo da garrafa. Foi no Beach Park, lá em Fortaleza, que tem lá na entrada tem um piso. Isso, eu já vi também esse piso. Você já viu? O piso é cheio de garrafa de refrigerante, aquilo. Deve ser de Heineken, né? No tempo não era Heineken ainda, acho que era PET. Acho que era PET, Não é vidro, é vidro lá. Ah, entendi. Ela é virada, é só o fundo que fica em contato, as pessoas eu sei como é que é. por cima. Esse é um processo, por exemplo, eu não repeti, eu não copiei esse processo ainda. Falando aqui um pouco, não. É na areia. Não questionando a questão de segurança do espaço que você cita, né? Mas eu gosto das coisas muito seguras. Eu para desenvolver um processo desse, da garrafa de fundo, eu tinha que ter um processo de segurança muito garantido. Porque de repente uma garrafa dessa quebra e você pisando em cima, se você não tiver um processo de fixação dela ou de preenchimento, né? Então, assim, eu gosto, mas para enfeite. Não para. O meu banheiro poderia ter um piso desse, de fundo, mas eu não consigo ficar seguro
com você pisando em cima de um vidro. Eu acho que se encher a garrafa de encher, areia, né? o cimento. Eu acho que o cimento, porque ela é vidro que vira quebra. ela, vira ela. Dá uma firmeza. Mas mesmo assim, um objeto pontiagudo vai quebrar. Porque o vidro é muito rígido, né? Ele esfarela, né? Então, assim... Mas, assim, isso é questão de cada artista. Eu não usei esse processo ainda porque eu acho, para mim, primeiro, a segurança é fundamental. Tem que ser um processo muito bem pensado, né? Muito bem pensado, para evitar exatamente acidentes. Já no caso, já não pensaria nesse caso. Eu não, para mim não serve, não. Esse processo aí do fundo, não. É mas bonito. foi uma sacada que você deu, né? Isso. Eu tô falando. Eu não penso, se eu fosse fazer um projeto desse, sim, entendi. já eu não pensaria nesse perigo que eu poderia ter. Isso. Eu só ia achar bonito o projeto, né? Pronto. Tá aí, você falou uma coisa interessante, Jefferson. Muita gente não avalia o perigo de alguma... Eu sempre avalio muito. Né? Por exemplo, a minha parede mesmo de garrafa de vidro... Né, Isso é porque você é técnico do trabalho também. Do trabalho. Então, assim, eu pensei assim, gente, se uma garrafa dessa quebra com alguém numa visita, vai ter estilhaço, vai ser perigoso. Só que aí eu desenvolvi um processo de segurança que evita a pressão nas garrafas. Até hoje, nunca quebrou nenhuma garrafa. Já tem 7 anos a parede. Não quebrou nenhuma garrafa por pressão e ninguém quebrou uma garrafa por acidente ainda. Por incrível que pareça. Então, quer dizer, funcionou. Né? Já tem 7 anos e a pressão não quebra as garrafas e as pessoas também nunca... Ninguém, eu até digo assim... Você divide a pressão lá, né? Divide. Eu digo assim, se alguma criança quebrar, o pai vai pagar R$100. Eu acho que é por isso que ninguém nunca quebrou nenhuma. Provavelmente seja, viu? Já é regra já do museu. Se quebrar, o pai vai pagar. Bom, gente, estamos aqui num bate-papo super legal aqui com o nosso amigo Xagá, que colocou um museu aqui na região de Luiz Corrêa. Para quem não conhece ainda, fica lá em Cacimbão ali. Município de Luiz Corrêa, perto do Brandão, Timbaúba. Isso, ali quem vai no caminho da Lagoa do Barro, né? Isso, por ali, naquele Lagoa caminho do Barro ali. aí, aquelas praias ali maravilhosas, de Macapá também. Pois é, e é um espaço bem moderno, bem diferente. Professores queiram levar também as turmas para aprender. E já tem, né, Xagá, as visitações. Já foram escolas. E uma coisa interessante, Érico e Jefferson, algumas pessoas às vezes chegam perto do sítio e não têm coragem de ir até o sítio, achando que sei lá. Aí às vezes eu vejo as pessoas rodeando e eu vou lá e pergunto se as pessoas querem entrar. Porque elas ficam meio tímidas, não sabem. Podem chegar, gente, podem chegar. Se tiver alguém trabalhando lá com chapelão, tá? Pode achar que é um funcionário, mas sou eu mesmo trabalhando, tá? Então pode chegar, perguntar, entrar. É tranquilo, porque as pessoas me veem trabalhando, eu acho que eu sou um funcionário. Mas assim, Xagá, a nossa região, as pessoas ainda são meio encabuladas, né, com isso, né? Mas pode chegar. Vê alguém lá, pode perguntar, posso entrar? Pode. Muita gente também fica inibido com a questão da porta de vidro, né? Quando tem porta de vidro, não posso entrar, né? Exatamente. Aí mas acaba... é interessante. E aí também aquela estrutura do Museu Xagá acaba meio chocando, né? Você vai ali de repente você dá de cara com aquela estrutura toda, aí você fica, nossa, o que é isso aqui? Fica meio assustado, né? Xagá, fala um pouco pra gente das visitações, como é que tá agora no museu. Olha, as visitas... Tem horários? Horário comercial para as visitas, né? Algumas escolas foram participar, já fizeram piqueniques, visitas técnicas, né? Que usam para a matéria das crianças, dos adolescentes. Já fizeram lazer também, agora tem uma piscina. Já tem uma piscina que está inaugurada há 2 meses. As escolas já estão fazendo essa parte de lazer também na piscina. Mas o grande forte são as visitas guiadas, né? Técnicas para a história das crianças. Já tem trabalho que as escolas levam as crianças para as crianças fazerem um trabalho didático em cima da história das peças, né? E também motivam as crianças a levar algumas peças. Então, algumas escolas já levaram peças que as crianças recolheram em casa, ou na titia, na vovó, ou na comunidade mesmo. Lixo mesmo, que estava jogado, e já levaram para o sítio. Então, esse processo de estar fazendo as crianças se engajarem, a comunidade se engajar, é muito importante, porque eu gosto muito que a comunidade se envolva no projeto. Né? Que a comunidade... Meu sonho é que daqui a, por exemplo, 10 anos, tenha 0 lixo, por exemplo, na comunidade. É um sonho muito grande, porque o espaço do Sítio Xagá, quando tem evento, já é levantada essa questão. Então, as pessoas que vão para o Sítio Xagá ou levam seu lixo de volta, ou fazem um processo de compostagem lá no sítio. Tá? Então, toda a questão sustentável, ecológica, para combater o lixo. Porque isso é uma questão que está assolando a humanidade. Então, onde você vai, tem lixo. Então, eu quero que o espaço do Sítio Xagá, você veja o lixo como luxo que foi transformado e não deixe o seu resíduo em lugar nenhum. Então, assim, já tem essa pegada da sustentabilidade muito forte nessa questão
e manter o meio ambiente limpo. Isso é muito bom. Xagá, eu queria, assim, sobre o reconhecimento do Sítio Xagá, porque até então, como eu estava falando para você nos bastidores, que eu conheci o Sítio Xagá através do Eric, né? Ele me mostrou e tal. E eu acho que acredito que tem muitas pessoas da cidade que não ainda conhecem o Sítio Xagá, né? E não imagino que tem o Sítio Xagá ainda naquela comunidade lá, né? Lá no Cacimbão. Você espera um dia ser reconhecido? Você já procurou? Até a parte mesmo do municipal, do município? Olha, é um sonho, né? Ministério da Cultura, que ele quer dizer, não é isso? É uma cultura municipal, estadual, isso, né? Olha, esse reconhecimento é interessante para mim, porque mostra que quem reconhece vai entender o trabalho. Porque é um trabalho fundamental nessa questão cultural e a questão ambiental. Eu acho que a ambiental é muito forte, mas essa questão histórica, cultural é fortíssima também. Então, essa questão desse reconhecimento pode vir pelos setores públicos, que é interessante, se viria. Por exemplo, uma questão do Sítio Xagá não tem sinalização. Aí eu não vou nem, por exemplo, sinalizar, por exemplo, o Sítio Xagá, mas podia ter uma sinalização pro Cacimbão, para a comunidade de Cacimbão. Já facilitaria muito uma pessoa procurar o Sítio Xagá através do Cacimbão. Se tivesse uma placa do Sítio Xagá, institucional, ótimo. Mas se já tivesse uma indicação, uma sinalização, o Cacimbão é aqui, 2 km, 1,5 km, Cacimbão é para a esquerda, Cacimbão é para a direita, as pessoas achariam bem mais fácil o Sítio Xagá. Então talvez essa questão aí institucional, né, que seria pública, o espaço é privado, mas o setor público pode e deve, né, dar um apoio, é muito interessante. Também as escolas podiam fazer programas com a Secretaria de Educação, uns convênios, sei lá, alguma coisa nesse nível, para incentivar também o espaço e ajudar as crianças, né? Exato. Assim, também, Xagá, com essa visitação das crianças, de alunos, né, de estudantes que vão, né, professores levam também, você falou? Isso, levam. Você acha que isso tem interferido na questão das gerações novas? Tem mais interesse, a palavra tem mais interesse pela antiguidade, pelos museus? Isso é interessante, museus. É bem observado isso. O espaço é muito interessante porque as crianças, de um modo geral, gostam muito do espaço. Mas gostam mesmo, gostam a ponto de não quererem sair. Quando vão embora, tipo, chorar para não ir embora. Então, assim, tem uma ligação das crianças com as peças, as crianças que não conhecem, que ficam muito curiosas. Isso é muito interessante, Érico e Jefferson. Porque se ela mostra interesse, ela quer saber. Curiosidade, né? Curiosidade. Então, tem criança que pergunta tudo sobre as peças. E depois vai contar para o pai e para a mãe que não conhecia. E às vezes leva o pai e a mãe depois para mostrar que tinha aquilo ali. Então, assim, é um trabalho que surgiu a partir dessa minha coletânea de peças. Porque não era o propósito inicial. O Sítio Xagá está se mostrando nesses termos de museu. Tem gente que não gosta de usar o termo museu. Mas, assim, é um espaço de exposição. É uma galeria de arte. Então, as pessoas acabam usando esse espaço ou para a história, para vivências, e fica tudo certo. Entendeu? Então, assim, é um espaço aberto para qualquer situação, tanto de apoio, como de quiser fazer uma intervenção, alguma coisa, a gente está aberto para conversar. Convênios, apoios, né? Doações, quem tiver peça em casa. Isso. Eu disse que não ia mais pedir, porque eu estou com vergonha de pedir, minha gente, que eu pedi tanto, aí disse, não vou mais pedir. Mas sempre dou aquele jeito de chegar, ver uma peça, fulano, essa peça está conversando comigo, está querendo o Sítio Xagá. Então é a maneira da pessoa doar. Então, se você tem uma peça em casa e quer preservar essa peça, e outra coisa, quer dar valor a essa peça, que é muito interessante, Jefferson e Érico, por exemplo, eu tenho peças de família que a pessoa preferiu deixar no sítio porque vai ser valorizada, né? As pessoas vão conseguir ver aquela peça que estaria guardada em casa. Então, se está no sítio, está exposta, é da família fulano, né? E a pessoa sabe que está bem guardada e bem valorizada e exposta para as pessoas conhecerem. Exato. E isso é muito interessante. Então já vamos deixar aqui o pessoal que está assistindo aí, já o Instagram do Sítio Xagá. Xagá, né? pronto. O pessoal lá conhecer já. Então, é Sítio Xagá com H mesmo no final. Tá? Não é um R não, é um H. Sítio Xagá. Em vez de Chagas, é um H. Sítio Xagá. Xagá, com H. Já vamos deixar aí o pessoal já seguir o Sítio Xagá, né, para acompanhar tudo aí e as visitas, né? Como é que é feito lá? Diariamente? Diariamente, horário comercial, agenda, né? Lá no Sítio Xagá tem o link de agendamento, porque quando você agenda, você organiza um pouco mais. Mas pode chegar se você não conseguir agendar também, porque
eu não fico na internet direto. Eu só tenho 2 horas de internet diárias. Eu tenho um detox total. E o Sítio H não tem internet, tá, gente? Então não vão lá esperando internet, que o Sítio H não tem internet proposital. Tá bom? Nossa, que sujo, em plena era da tecnologia. Sítio H é museu. Sítio H é história. Então, assim, agenda lá no Sítio H, tem o link, e vai no horário comercial que tá tudo certo. Tá bom? Pode chegar. Você falou em tecnologia, Chaga, e a gente sempre te pergunta, com o aumento da tecnologia, né, hoje as pessoas acabam perdendo o interesse por muita coisa devido às tecnologias, né? O celular na mão, agora a inteligência artificial que está aí dominando muita coisa, né? Você acha que isso tem atrapalhado o museu no geral? E você acha que essas tecnologias vêm atrapalhando? Olha, se você não tiver um controle sobre a tecnologia, né, a tecnologia ele domina. Eu sempre digo isso, que a tecnologia vai dominar a gente. Isso falando leigamente, evidentemente. Mas, especificamente no Sítio H, essa é uma questão que não está batido o martelo, mas eu não tenho internet no Sítio H e não tenho plano de ter internet no Sítio H. Então as pessoas falam assim, como é que tu vai resolver tua vida? Né? Como é que tu vai se comunicar? Por exemplo, eu me comunico 2 horas por dia. Então, se você tem a comunicação clara, você consegue, nesse tempo, se comunicar. Porque o espaço, Érico e Jefferson, é um museu, gente. E um museu não tinha internet. Então, é o diferencial do Sítio H. Eu tenho certeza, e vai ter um registro aqui do Conexão Luiz Correia e do Dunascast, fica registrado aí, Pronto. que daqui a pouco tempo, não vai muito tempo não, as pessoas vão pagar, vão correr atrás de um lugar que não tem internet. Está registrado no Dunascast e no Conexão Luiz Correia. Daqui a pouco vocês pegam, depois daqui a 5, 10 anos, vocês vão pegar esse áudio e falar, cara, o cara, aquele louco tinha razão. Não é? Entendeu? Porque, gente, se você não tiver cuidado, você vai embora com a tecnologia, cara. Com certeza. Então, por exemplo, eu tenho um detox de internet. Aí alguém diz assim, como é que tu consegue ficar sem internet? Oxi, eu nasci sem internet. Por que eu não vivo sem internet? Eu uso a internet a meu favor, mas em apenas pouco tempo. Tá bom? Chaga, assim, falando das peças do museu, que você tem lá, o seu acervo, né? E as peças são, você falou que prefere peças da comunidade, né? Do labor, do dia a dia, do diário. Mas a gente vê que tem muita peça também fora, né? Tem tecnologias. Tem tecnologias. Tem coisas novas, tem coisas que não é do espaço, que não era da região. Como eu falei, como está nascendo um espaço de exposição, então toda peça é bem-vinda, né? Mas, assim, o forte são as peças do labor do dia a dia. Mas, por exemplo, eu tenho câmeras fotográficas, eu tenho celulares. Pois é, mas a pergunta que eu queria te fazer era, com esse acervo que você tem, você tem peças aqui da cidade de Luiz Correia mesmo? Tenho peças eu tenho de Luiz Correia, eu tenho peças do exterior. Tenho peça do exterior. Tenho peça de um modo geral, assim, e não só as peças antigas. Qualquer peça que é interessante expor ou transformar, porque eu também transformo as peças. A peça tem uma função, eu dou a função que eu quero para aquela peça. Se a pessoa me doou, eu tenho essa liberdade. Se é uma peça de família que a pessoa apenas deixou no sítio, eu não posso interferir nesse processo. Mas, se eu tenho uma peça que eu achei, ou que eu angarei, ou que alguém me deu espontaneamente, aquela peça vai ser do Sítio H. Então, por exemplo, uma cadeira vira um guarda-roupa. Pra você ter ideia. Eu tenho uma cadeira lá que ela é um guarda-chuva. Perdeu a função cadeira. Entendeu? Porque é reaproveitamento. Tudo vira peça. Tudo vira peça. Tem que ter uma função para a peça. Não é só a exposição em si, mas é uma função para aquela peça. Tanto uma função de vivência, de você ter aquela vivência a partir daquela peça, de uma memória, que você tem uma memória afetiva. Exatamente. E aí uma transformação. Mas um grande lance do Sítio Chaga é manter a peça original. Eu transformo, eu dou um novo uso para a peça, mas a peça continua original. Eu não gosto de interferir muito na história da peça. Entendeu? A peça, ela estagna onde ela chega no Sítio H. Por exemplo, tem umas peças lá que as pessoas falam assim, mas essa peça está enferrujada. Eu falei, essa peça era enferrujada. Essa peça não estava numa exposição no Louvre, por exemplo, falando de museu. Isso. Não estava no Louvre uma peça com material X para interromper o processo da ferrugem. Ele estava jogado no quintal. Está no Sítio H agora, não está pegando vento, não está pegando chuva, vai durar mais. Talvez um tempo eu faça um processo de estabilizar esse processo de envelhecimento natural. Mas a peça tem sua história.
Sim. Você não pode interferir tanto numa peça a ponto de descaracterizar. Eu prefiro manter a peça original. Xagá, existe assim, que eu acredito que tudo isso, que museu relacionado à peça, você é um pouco apegado com as peças. Esse menino estudou. Você- Pergunta boa. Você é um pouco apegado com, Tem um com essas apego peças, emocional, um né? apego Olha, emocional. Porque pela paixão, né, do O artista, né, quando o artista o cria a artista, né? obra, ele acaba... Ó, Jefferson, eu era bem apegado, né? Eu reconheço isso. Eu sou apegado ao projeto, ao sítio, ao espaço, eu gosto muito do que eu fiz. Mas esse apego aí, eu estou num processo de maturidade de soltar, desapegar. O que é isso? Por exemplo, no Sítio Chagá, se você chegar lá, você, Jefferson, e gostar de uma peça, de repente foi eu que fiz aquela peça, não vai ter problema de eu dar aquela peça para você. Eu dou facilmente. Talvez se você quiser uma peça que seja única, que alguém doou, talvez vai ser difícil lidar porque já tem o processo da doação. Sim. Né? Que a pessoa vai se magoar, vai não sei o quê. Eu não teria problema, dependendo da peça, se não fosse exclusiva. Mas eu estou nesse processo de soltar. Né? Assim como eu quero que as pessoas doem, por que eu não vou doar também? Por que eu não vou abrir mão também? Desapegar também? É um processo muito interessante. Essa pergunta sua eu gostei. Parabéns. E sobre também a pegação. Eu queria também saber, assim, sobre o... como eu tô falando de paixão, né? Paixão Aham. pelas peças. E também sobre a parte... Existe alguma peça que você é desejada, que você queria... Não, rapaz, essa peça Gente, eu agora, queria... menina pergunta, olha, a equipe boa, produção, parabéns. Eu queria- Alguém andou falando com família aí? Rapaz, tá bom, olha. Jefferson, uma peça que eu queria muito no meu museu, Pronto. que ainda não chegou a mim ó, ainda. tem duas peças que eu não sei qual eu não consigo mensurar qual seria a mais importante. Uma é o Petromax, a querosene. Gente, se alguém tiver aí, me dê um Petromax a querosene. Eu não- agora, eu não- agora eu não nem conhece, né, conheço. Jefferson? Petromax. Agora fazer aquela cara de pidão mesmo. Me dê um Petromax a querosene. Quem tem em casa sabe. Mas isso é fácil. Isso é fácil de Fácil. arrumar. Olha, não é anime não, moço. Olha que eu te... sabe- É? Não é aquele Você Petromax conhece? que... Você bombava, fazia Não, a não. bombazinha. Não, é aquele que você... Ele é um lampião, Não, eu conheço aquele que os pescadores usavam nas canoas, né? mas era o de Com querosene. bujãozinho, Não é o né? do bujão, é o anterior ao bujão. Anterior, Eu tenho o né? do bujão, viu? É muito antes. sim, É bem sim, antes, isso. porque esse processo do bujão, eu bati aqui, é bem interessante, porque ele tinha um botijãozinho de querosene e uma bomba que você transformava esse querosene em gás. Gente, é muito interessante. Por que eu quero essa peça? Porque essa peça, meus vizinhos lá, os moradores mais velhos tinham essa peça em casa. Os ricos tinham essa peça em casa. Por exemplo, a minha família era pobre, não tinha essa peça. Então, esse é uma peça, é o Petromax, a querosene. Petromax é marca, tá, gente? É um lampião da marca da Petromax, o verdão. E outra peça é o rádio SEMP, aquele rádiozinho SEMP com uma janelinha oval e 4 botões com o centro dourado. Esse talvez alguém já tenha visto, mas são essas duas peças. Porque esse rádio a gente tinha lá em casa. E esse rádio ainda tem a base que eu fiz para colocar ele na parede. Vou mostrar para a pessoa entender. Eu fiz uma base para colocar esse rádio na parede. E essa base ainda está lá em casa. Na casinha de taipa. Esperando o rádio. Esperando o rádio. E se o rádio for para o sítio, ela vai para essa base, não vai para a casa da galeria. Olha que interessante. Tá vendo como não é estático? Não tem uma coisa... Entendeu? E aí então são essas duas peças. Que é o Petromax, a querosene, e o rádiozinho sempre com a janela oval, tecidozinho, com um botãozinho dourado, branco com o centro dourado. É fácil de achar. Pois Quando eu era criança, minha mãe morava em Fortaleza, trabalhava lá, e ela trouxe um rádio para minha avó uma vez, que se chamava motorrádio. Era um bem antigão. Era um motorrádio, acho que era um quadradinho que tinha um visorzinho. Era um retangular. Era um retangular. Eu acho que eu sei qual é. E parecia assim uma águia assim, levantando, tomando voo. Aham. E era uma coisa bem bonita, uma peça, parecia assim Esse que eu tô falando, esse rádio, ele é de madeira, arredondado, e o visor dele é meio que oval, como fosse um trapézio. Né? Quem é bom de geografia é um trapézio, assim. Então não é com tecido e botão dourado. Esse não sei se ele ou o Petromax. Talvez essa peça, pra gente já ter ela. Pra gente já ter tido ela em casa. Eu não sei porque que a gente não conservou, porque eu acho que não tinha esse processo mesmo de... por exemplo, na época eu acho que eu não era ainda assim, ligado a essas coisas, porque eu podia ter guardado essa peça. Sim. Esse rádio. Já pensou se não tivesse esse rádio? Né? Mas foi conseguir. Aqui também, Chagá, porque a gente mora numa região
que não tem muita antiguidade. É verdade. Eu assisto muito no YouTube aqueles canais que visitam feiras, Isso. que visitam feiras de ferramentas, de antiguidade, na região de São Paulo, né, por ali. São Paulo, Goiás tem muito. Goiás, região ali. a gente vê muita antiguidade que a gente poderia comprar isso aqui, né, mas é tão longe, né? Trazer toda uma coisa para expor uma peça daquela. Tanto em ferramenta como em objetos também antigos que... Falar em ferramenta, tem muitas ferramentas, muita peça de eu labor. Eu conheci lá uma lá que você... Muitas ferramentas. Fazia a plana, né? E plana, e ganhei mais outra, mais que útil. Tinha um nomezinho diferente, né? Como era? CP. CP. Eu tenho 2 agora. Foi. Até o pessoal se identificou muito, perguntaram o CP e tal. Isso, os antigos sabem, não sei o que é o CP. CP, arco de pua, que era a furadeira antiga manual, né? Furadeira manual, arco de pua. Tinha. Que não aquela aquela que gira assim. Gira. Que é interessante, já tinha catraca, mas você conseguia fazer manual. Então, essa peça, que inclusive era do meu pai, comprou conjunto com outra pessoa. Olha só, gente, as condições. Foi comprado conjunto com outro morador. Eu nem sabia essa história. Quando eu pedi o morador falou assim, essa peça eu comprei com teu pai. Como assim, cara? Eu nem sabia. Aí tem essa peça que o papai e esse morador compraram para usar, porque não podia comprar uma pessoa só. Né, para ver as condições que a pessoa tinha e a dificuldade da peça. Então, tem muito valor. Falando em peça, a gente tem um presentinho pra você, mas daqui a pouquinho a gente vai te dar. As coisas. Olha, eles Aliás, só, é dois. Eles dois só presentes. cutuca pra deixar a gente curioso, gente. Olha as coisas melhorando. É um... Mas, gente, peraí, gente. Agora de falar, o pessoal achar que já é o Petromax. Gente. Era isso que eu ia falar. Será que é o Petromax? Ou o rádio? Gente, ainda mas não. Aí a pesquisa tinha sido forte. Ainda não. Se fosse, a pesquisa tinha sido forte. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho certeza. Mas com certeza. Não. Vindo do Conexão Luiz Corrêa e com a intenção pro museu, com certeza já é uma peça bem bem-vinda. Pois é, Chagas, continuando aqui com o nosso bate-papo, que está muito, muito bacana, viu? Obrigado. Que a gente falou das peças e tudo Luiz Corrêa, que eu não concluí o meu raciocínio. Assim, no caso, você faz um papel importante hoje, que é não só buscar essas peças, né, antigas para expor lá no Museu Chagas, como você também está fazendo um trabalho para que a cidade de Luiz Corrêa possa, lá na frente, ser revivida por meio dessas peças que as pessoas vão lá visitar e vão ver e dizer, olha, isso aqui, a geração passada, a geração tal, a geração X, usava isso aqui. Era a geração de Luiz Corrêa. Não é importante isso? Muito interessante, você falou, Jefferson. E uma coisa que algumas pessoas mais próximas, algumas pessoas mais ligadas a mim, as pessoas mais me conhecem um pouco, falam assim, Chagas, tu não consegue nem alcançar o tão benefício que você está fazendo. A dimensão. A dimensão. Ele diz assim, Chagas, tu não tem a dimensão do que tu está fazendo para a comunidade e para o município. Né? Eu fico assim, tudo bem, então deixa eu fazer, continuar fazendo, né? Mas algumas pessoas falam assim, tem um propósito maior aqui, e aí algumas pessoas até falam, vamos tentar descobrir esse propósito. Vamos, estamos abertos, vamos ver. Mas assim, é interessante realmente, e se o legado for esse, de deixar um legado para o município, para a cidade de Luiz Corrêa, já está valendo, né? Porque se você deixar um espaço que a pessoa possa reviver e ter as vivências, as memórias vividas passadas, porque está se perdendo. Com certeza. Com a tecnologia, ninguém quer mais guardar nada, ninguém quer mais manter nada, entendeu? Por exemplo, tem alguma outra peça também que eu queria manter, era uma casa de farinha, meu avô tinha, que foi derrubada. Aí eu pergunto, por que foi derrubada? Por que não ficou em pé até agora? Não estava tirando espaço de nada, mas sim, não tem essa cultura de manter. Então, manter um sítio, museu, um sítio de arte, tem que falar todas essas palavras, porque a gente não gosta das palavras, né? A gente não gosta de museu, a gente não gosta... Enfim, são pessoas, mas é um espaço de exposição, uma galeria de arte. Manter um espaço desse para a comunidade. O espaço é aberto, gente. O espaço não é do Chagas. O Chagas fez o espaço, mas o espaço é da comunidade. O espaço é do município. O espaço é do povo. E essa questão da comunidade, Érica, é muito importante, Jefferson, porque a comunidade abraçou. Para mim, isso é muito importante. Por exemplo, agora tem mesmo a questão da piscina, e a comunidade está usando o espaço. Está usando, está cuidando, está levando... Tem criança que vai uma vez e diz, eu não sabia que você recebia, não. Aí está levando peças. Vão lá na casa da avó, na casa da tia, pega uma peça e leva. Às vezes uma peça que está lá jogada mesmo.
Você está conseguindo atingir a população. A população. Tá muito tem gente, ó, tem uns doadores especiais, eu posso falar sobre isso. Tem umas 3 pessoas que já literalmente levaram carradas de objetos. Literalmente carradas. Eu vou citar um nome aqui, pode? Fique à vontade. A dona Jesus Mourão, eu vou citar o nome dela porque ela está no top 1. Ela era top 2, ela passou pro top 1. Depois eu revelo... Abraçou a causa. Abraçou a causa. Então, a dona Jesus Mourão já levou umas 3 carradas, literalmente, de peças. Umas peças antigas. E ela faz um processo que eu acho muito bonito. Se ela achar uma peça na casa de alguém que tá jogada, ela pede a peça para levar. Olha que coisa legal. Né? Ela vestiu a camisa do Sítio Chagá. Então eu digo assim, empenhada, né? Tá empenhada, colaborador. Então, ó, dona Jesus Mourão, obrigado. Tá? Ó, não fica ciúme os outros não, gente. Depois você chega lá no top 1, tá bom? Isso mesmo. Chagá, e sobre... Você tem um museu, né? Então você, além de você ter o seu museu assim, você visita outros museus? Gosto muito. Gosto muito de visitar espaços de arte. Gosto muito da arte. Sou dramaturgo, teatrólogo, diretor de teatro. Tenho peça de teatro escrita. Fiz muita direção de teatro. Você faz teatro? Faço teatro. Tenho 10 peças de teatro escritas, registradas em casa. Por isso que veio o Chagá, tá? Por isso que veio o nome Chagá. E outra oportunidade nós vamos conversar sobre isso, né? Porque já importante. foi, hoje, dessa vez foi só o museu, mas das outras a gente já queria saber disso aí, viu? Porque o H tem uma história, viu? Então, assim, faço essa parte também de teatro. Então, tem essa parte de direção, essa parte de projetos artísticos também, faço projetos independentes. E aí eu gosto muito dessa área artística. Então, se tem uma oportunidade de ver um museu, se tem uma oportunidade de ver uma galeria de arte, eu vou e verifico tudo. Eu gosto de entender os processos. Eu não vou só para ver. Eu fico sabendo como é que a cortina foi colocada, por que tá, qual é a cor, quantas obras. Quero ver tudo. O meu olhar é diferente. É uma grande observação que você quer observar. E sobre tudo isso, né? Sobre o teatro, como você falou, né? Você é professor de teatro, né? Não, diretor e escritor. Isso. Também professor também que de oficinas também. Isso. E sobre o museu também. Sobre livros. Uhum. Pretende ter um livro? Olha, é muito interessante essa pergunta. Vocês estudaram bem, eu continuo repetindo. Parabéns, produção do Luiz Correia, do Nascast, parabéns mesmo. Olha, o processo, Jefferson e Érico, o processo do Sítio Chagá dá realmente um livro. O processo todo. Por que eu digo isso? Quando eu comecei a construir o Sítio Chagá, eu só queria uma casa alta. Aí, uma casa alta, quem conhece o Chagá sabe que os processos de Chagá não são convencionais. Por exemplo, quem me conhece e vê o trabalho meu, identifica na mesma hora. Então, assim, fazer o Sítio Chagá, o processo de construir o Sítio Chagá, me transformou numa outra pessoa. Como assim? Eu era 110% perfeccionista. Por que eu digo 110%? Eu era extremamente... Eu era o perfeccionista. Sim. Eu era o cara de andar com treina, de andar com nível, medindo tudo, se a televisão estava no nível, era isso. Então, chega a ser doentio e traumatizante, você fica, né? Então, na época do início do sítio, era isso. Porque, então, se eu ia fazer um encaixe, enquanto o encaixe não tivesse 100% a laser, eu não parava o serviço. Aí, qual é a evolução? Hoje eu estou 99%. Diminuiu mais. Né? Diminuiu mais, tá chegando. Mas, assim, é uma evolução muito grande. Tanto nesse processo do perfeccionismo, como no processo do desapego, e no processo, de um modo geral, da convivência com as pessoas. Então, eu era muito ansioso, agora já estou mais tranquilo. Então, isso dá um livro. Que eu queria que alguém escrevesse para mim. Me entrevista e escreve, porque eu não quero fazer tudo. Eu saberia fazer o livro. Como eu já editei livros, como eu já fiz depois das pessoas. Mas, assim, se alguém chegar, vou colar no Chagá e vou fazer o livro do Sítio Chagá, seria interessante. E seria um livro de vivências, porque você ia entender um processo de amadurecimento através de uma construção. Olha que foi bonito isso. Com certeza, com certeza. Com certeza. E aqui, Chagá, aqui é democrático. Aqui é os nossos inscritos, os nossos internautas, que escolhem quem vai participar aqui. Ah, legal. Obrigado, então, gente. A gente recebe opiniões, pega sugestões, e aí a gente corre atrás e traz para cá para bater o papo. Cara, que bom. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Obrigado também à Conexão Luiz Correia, do Nascast, Jefferson, Hélio, já agradeço. Muitíssimo obrigado, muito grato. Calma que não encerrou ainda. Calma que não encerrou ainda. Tem o Petromax, gente, ainda, tá? Não, a gente falando sério, a gente tem dois presentes pro Chagá, 2. Opa! O primeiro o Jefito vai pegar agora aqui, pra gente entregar pro Chagá. Vamos ver. E
Assim, é singelo para você colocar. Gente, não, eu arrepiei e tem história. Tem história. Então, tem história em relação. Gente, é uma Panasonic, uma Isso, filmadora. uma filmadora. Ó, Essa é antiga, né? também já fui diretor de Com fita, né? Já, Isso é de já fita. fiz um filme com uma dessa, tá? Fui diretor de filme também, tá? De cinema. Não, o que a gente ressalta aqui para Gente, que massa. as gerações Isso. futuras Ó, gente, vejam aí, conseguindo ver aí? ver, vão. Se quiser ver legal, vai lá no sítio, então. Ó. Mas é isso, ó. Uma filmadora que hoje o celularzinho já Faz o celular. faz o processo. Não, e hoje você Não, vê. celular, vem aqui, ó, esse aqui faz o que esse aqui faria, ó. Tá? Ó. Não, Gente, cara, que legal, vamos cara. citar. Já diminuiu muita coisa aí. Já. Vamos Nossa. citar, Chaga, a GoPro, que é uma câmera desse tamanho. Tá, isso, já é isso. A é. GoPro. Gente, Então, olha isso. antes as pessoas tinham que ter um equipamento desse tamanho Desse tamanho. para fazer uma filmagem na tá? fita, no, E lá no Sítio no H tem VHS. fita, lá né? tem fita pra você ver. Gente, que massa, Pois é. obrigado. Não tinha essa ainda não, tá? Não, né? Pois que bom que você. Olha, que legal. Conexão Luiz Corrêa mais uma vez Olha, arrasando. fazendo aqui um Deu show. presente para você. Aí, vamos fazer depois Ó, eu Isso. usava assim, gente, ó. Eu Exatamente. Sei, tá, ó. Não, Ó, aí, usar os comandos aqui, ó. é, Tá bom? Você- Depois conta a história que eu fiz um filme. relatando isso para uma criança que não sabe o que é isso aí. Isso. É uma coisa como é que é genial, pegado, como é que é coisa pegado, genial, É. né? Ó, tem o apoio do ombro. Gente, que Já massa, foi cara. isso que eu aprendi. Que eu fui Criança. pegar a cera, eu não sabia usar. É, É no ombro, é, né? aqui, No ó. ombro, é no ombro. Que era isso aqui, ó. Aí Nossa, é bem complexo. Gente, que massa. Eu amei isso aqui. Olha, eu fico encantado já, assim. Até fico pensando no lugar pra ela. Olha aí, que massa. Obrigado. Produção, por favor, passa bem aqui esse envelope. Olha aí. Gente, tem mais. Tem mais outro. Tem mais? Oi. Gente. Esse aqui, deixa eu virar assim, que ele não pode ver. Gente, tá curioso? Não, esse aqui é um presente especial. Meu. É algo que eu acredito que você vai gostar. Aham. E, assim, é uma obra de arte. Por você ser um artista, e claro que você é artista de várias áreas, né? Aham. Mas eu quero te presentear aqui com uma obra de arte, Bico de Pena. Gente, bico de pena. Meu Deus, esse é bem... Fabiano Campos. Nossa, que artista... Isso. Minha gente, o Fabiano é maravilhoso. Eu tenho duas peças do Fabiano. Fabiano Campos, isso aí. É Bico de Pena. Gente, olha só. É um trabalho Não, vai ter- riquíssimo vai- de é. detalhes. Ó, Riquíssimo. É uma cor só, tá? Que coisa linda, viu? Uma caneta bico de pena. Bico de pena. Bem... Gente, tá pegando bem, olha aí. Guardando o pessoal. Ó, depois vai ver lá no sítio, gente. Exatamente. Ó, Você vai expor Mas, lá, né? Gente, que Dá pra lindo. botar no quadro. Olha né? a riqueza de detalhes. Claro que era para me ter dado para vocês esse presente emoldurado, né? Não se preocupe. Porém, acabei a gente na Nossa, correria correria de do carnaval, aí de carnaval aqui a gente gente, acabou. Gente, é Viu? fantástico. Olha o Mas a traço. riqueza de detalhes é imensa e eu tenho certeza que você ia gostar. Não, amei, cara. Olha aí. Gente, não, eu não vou nem perguntar como é que ele conseguiu essa peça do Fabiano, gente. Fantástico. Pois Vou é. botar aqui pra- Deixa aí para o É, pessoal. porque Depois você até pra guarda evitar- aqui. Vai evitar o contato. É lindo, lindo. Isso lindo, aqui lindo. a gente evita até nem Evita pegar. tocar por causa Para não manchar o papel. tem que pegar por esse lado aqui, ó. Deixa eu jogar no quadro. Botar proteção No por vidro, luz. né? No E vidro. não deixar exposto em luz por causa da caneta, né? Da tinta. Gente, ó, obrigadão. Ó, eu vou botar meus presentes aqui. Tá? Ó, Conexão Luiz Correia arrasando aí, ó. Além da produção maravilhosa. Pois é, uma vez você me falou sobre o Fabiano Campos, que é um artista conhecido e Isso. tudo, que inclusive ele mora aqui no Coqueiro. Isso. Ele é um artista que fez a carreira dele em Curitiba, né? Ele é decorador, ele é pintor, artista plástico, escultor. E hoje o refúgio dele é na Praia do Coqueiro. Isso. Já há muito tempo ele mora aqui e continua trabalhando. Os trabalhos dele ele manda para exposições. Até em outro país ele manda as coisas, né? Que legal. As empresas de arte, né? Cataloga as coisas e aí vem, busca, leva e lá expõe e vende e faz toda essa Muito bom. monstruagem das Parabéns pessoas. pra ele. Obrigado, Fabiano Campos. Tá? Interessante. Eu gosto dessas visões Pois é. diferenciadas, né? E artista cada um tem sua visão, né? Pois pronto. O artista é muito peculiar, né?
Exatamente. E vamos encerrar que o Chagá... Mas tá ótimo, que eu gostei muito. Um bate-papo muito bom, muito bom, muito Fantástico. bom. Parabéns, produção, mais uma vez, arrasou aí. Mas tem mais um bate-papo aqui pra gente ainda? aqui. Olha! Tem um bate-papo aqui. Recolhe só a câmera assim, para não ficar muito... Para não ter poluição de Exatamente. imagem. Olha, tá, diretor de arte, gente, aqui em ação. Muito bom. Ei, deixa eu falar aqui do Prêmio Top Excelência. Top Excelência. Dar meus parabéns, ó, gente, ó. Nesse ano vai ter agora, a partir de maio, Foi isso, é 2023. Isso. Ó, parabéns ao Conexão Luiz Correia, ó. Muito bom. Votei muitas vezes, que você pode votar. Essa foi uma reportagem que nós fizemos Muito interessante. Eu gosto muito desse reconhecimento. Né? Muito fantástico. Lindo, lindo. E o próprio reconhecimento... Compositor. O próprio reconhecimento do Clínica Sobral, que faz esse processo, do Top Excelência, do Instituto. Fantástico. Ó. Parabéns, Conexão Luiz Correia. Tá? E se você vê o Top Excelência pedindo seu voto, analise e vote. É muito importante. Exatamente. Coloca aqui meu óculos que eu não estou enxergando nada, Chagá. Então, bote Vamos aí. fazer aqui um bate-pronto aqui, viu, Jefito? Bem rapidinho. Vamos lá. Pro Chagá, para a gente encerrar aqui a participação do nosso amigo Chagá aqui no Dunascast do Conexão Luiz Correia. Museu é mais emoção ou mais técnica? Emoção. Uma palavra que define memória. Vivência. Uma peça histórica que você gostaria de ter lá no sítio. Petromax. Do Petromax, vai dar certo. Olha que nossos internautas, nossos de repente seguidores alguém são tem bastante, um aí, viu? boa. Museu físico ou digital? Físico. Com certeza, com certeza. Depois que a gente ouviu, eu fiz. Um convite para quem nunca foi visitar o sítio Museu Chagá. Gente, é só chegar, tá? Consegue achar aí a localização. Eu gosto de gente desenrolado. Pergunta onde é o Cacimbão. Pergunta pelo Zé Raimundo do Cacimbão. Não pergunta pelo Chagá, não, que o Chagá não tá conhecido ainda, não. Mas o papai tá conhecido. O Zé Raimundo do Cacimbão. E chega lá no museu, casa de vidro, casa alta, casa grande, casa do louco. Chega lá. Tá? Tem casa do louco. Pode chegar, tá bom? É sempre bem-vindo, é uma satisfação receber no Sítio Chagá. E segue o Sítio Chagá no Instagram. No Instagram, tem o Sítio Chagá no Instagram. Vai estar aqui embaixo aqui. Deixa aí o link para o pessoal seguir. Com certeza. E o Francisco Chagá é o pessoal, mostra mais o trabalho. O Sítio Chagá é institucional e o Francisco Chagá é o Instagram pessoal que mostra Chagá com H no final. H no final. Vamos contar depois da história desse H depois aí. Chagá ainda tem o YouTube, não tem? Tem o YouTube Francisco Chagá também. Tem lá, quem quiser uns vídeos, tem uns vídeos lá bem interessantes. Todo do museu lá, né? O museu também. Isso. Vamos deixar na descrição. Pronto, aí o pessoal já vai Ir diretamente lá nas redes sociais. Bom, gente, foi um papo aqui incrível com o nosso amigo Chagá, aqui no Dunascast, Conexão Luiz Correia. A gente agradece a todos que ficaram com a gente, assistiu o vídeo completo. Deixa o like, aliás, e curte, se inscreve no nosso canal. E mais coisas boas a gente vai trazer para cá. Cultura, música, artistas autônomos. Vamos trazer aqui políticas também, né? Jefito? Política a gente está querendo polemizar aqui com política. A comunidade, de modo geral, é importante. Com certeza. E a gente agradece aqui de montão, Chagá. Valeu, amigo Chagá. Obrigado, meu querido. Obrigado, Jefferson. Gente, foi uma satisfação, gratidão mesmo por esse espaço, por essa divulgação, por esse apoio que o Conexão Luiz Correia sempre deu. Foi o primeiro reforço, o primeiro canal que fez matéria do Sítio Chagá e agora continua. Muito obrigado à Conexão Luiz Correia, Jefferson, Érico, muitíssimo obrigado a todos vocês. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e, é claro, se gostou do conteúdo, compartilha, manda para os seus amigos e deixa o like, se inscreve aqui. O like é importantíssimo. Com certeza. E até a próxima e tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu. Gratidão.